Em estados pobres, como Alagoas, grandes quantidades de terra, latifúndios, mas ainda tem manchas para se promover reforma agrária, principalmente dos que faliram, que têm grandes quantidades de terras e não fizeram nada, e estão lá com o objetivo de especular. Como não tem reforma agrária, como não tem uma política agrária, o resultado disso, nós temos aí, historicamente, mais ou menos de 10 a 15 mil trabalhadores rurais sem terras, acampados em barracas de lona, em terras que mandaram invadir, isso mesmo que eu estou falando, que os órgãos públicos mandaram invadir, prometendo que iam fazer reforma agrária e nada do papel. Os líderes desses movimentos que detectaram há mais de 30 anos que a saída de Alagoas, além do viés econômico do turismo, da indústria, é pela reforma agrária, pela agricultura familiar. Esses líderes estão ou ameaçados, ou vivem escondidos, ou conseguiram superar, vencer esse cerco, essa perseguição, e continuam defendendo que a saída de Alagoas é pela reforma agrária. O nosso entrevistado de hoje é um homem que tem uma parte dessa história, ligado à Igreja Católica, à Comissão Pastoral da Terra, a CPT, Carlos Lima, professor, militante, já viveu escondido, perseguido, escapou de morrer. Eu sou testemunha disso, mas não abre da ideia de que a saída de Alagoas econômica, rural, pode ser também a reforma agrária. Primeiro, muito obrigado por o senhor estar aqui. Se eu exagerei, o senhor até pode me corrigir, mas eu conheço um pouco da sua história, é uma história que a gente fala com satisfação, com respeito. Sei o quanto o senhor já passou na vida pessoal, na vida da militância, e só sabe quem passa. Não é brincadeira, não. Eu me lembro da gente jovem, mais jovem ainda, e o senhor ainda não abriu mão do que o senhor acredita. O senhor acredita ainda, depois de 15 anos sem reforma agrária, o senhor tem mais de 30 anos nessa luta, mas de 15 anos para cá se esperava a reforma agrária em Alagoas, com governos progressistas, governo de centro, com outro mais jovem que prometiam fazer a reforma agrária, mandaram os trabalhadores rurais, quase 10 mil, ocupar terras de usineiros falidos. E a reforma agrária? O senhor ainda acredita nela? Eu acredito. Primeiro, muito obrigado por o senhor estar aqui. Eu que agradeço o espaço, Arnaldo. É sempre bom a sociedade entender, através de diálogos como esse, por que existe a luta em defesa da reforma agrária, da democratização do uso da terra, porque ainda é necessário reforma agrária em pleno século XXI. E enquanto você falava, eu estava lembrando do velho arcebispo de Maceió, Dom Edivaldo, que hoje é emérito, está morando em Natal, e ele sempre gostava de colocar para a sociedade uma fala do Papa João Paulo II. Ainda ali no governo do Fernando Henrique Cardoso, houve uma pressão para que a CPT não divulgasse o caderno de conflitos. A CPT, todos os anos, traz esse caderno, que é um retrato da violência no campo contra as comunidades, contra os povos. E Alagoas, naquele tempo, a gente estava na primeira página desse caderno, Sim, né? sempre. Muito destaque nas mobilizações, a questão da violência. E houve uma pressão do governo brasileiro para evitar que o caderno fosse publicado. E chegou até o Vaticano. E o Papa, para dar uma resposta, o Papa João Paulo II, que era considerado um Papa moderado, conservador, ele disse assim: não tem moral de reprimir as ocupações de terra um governo que não realizou reforma agrária. E Dom Edivaldo repetia isso muitas vezes, por conta que, infelizmente, o governo brasileiro, as elites brasileiras, o Estado brasileiro, não percebeu que havia necessidade, a importância de fazer a reforma agrária. O governo sempre negou isso ao seu povo. Isso fica muito claro na questão da abolição da escravatura aqui no nosso país, o último a realizar, e mesmo assim não houve uma compensação, uma indenização para o povo negro, que foi forçado a ir para as favelas, para a marginalização, por conta que o Estado não reconheceu, como outros estados reconheceram,
e não indenizaram, não deram um pedaço de terra. E nem fizeram a reparação. Está se falando aí em reparação, mas é só uma palavra, né? Não existe, porque naquele período o correto era ter dado terra e ter dado condições de plantar na terra. E o governo não teve a iniciativa de fazer isso, porque as elites nossas sempre foi muito ligada ao agrário e no nosso país se criou um sentimento, Arnaldo, de que se você não tem terra, você não tem poder. Então, quanto mais terra você tem, mais você tem poder. A última reforma agrária feita em Alagoas ainda é do tempo de Fernando Henrique? Ou nós já tivemos algum avanço via o governo Lula, né? A reforma agrária é um processo, eu sempre digo, que deve ser oriundo da sociedade. Que aí ela pressiona os governos e os governos realizam a reforma agrária. Quando não, no máximo tem medidas paliativas para inibir ou para diminuir as manifestações, os conflitos agrários. Por exemplo, o Fernando Henrique Cardoso, o Dom Tomás Balduino sempre dizia o alicerce da reforma agrária do Fernando Henrique Cardoso são os mortos em Eldorados dos Carajás. Quer dizer, é em cima daquela matança feita pelo Estado, promovida pelo Estado, que existe uma pressão local e internacional em cima do governo, e aí o governo começa a realizar as reformas agrárias, e aí vem as grandes marchas, né, a partir de 17 de abril. Começam as grandes marchas naquela década, no final da década de 90, né? E aí, por conta disso, o envolvimento da sociedade, da igreja, dos sindicatos, a pressão por reforma agrária, o governo Fernando Henrique cede e começa a desapropriar áreas. No estado de Alagoas, muitas delas áreas de difícil acesso, áreas que as usinas já tinham já não abriram mão de produzir nessas terras, assim, com dificuldade de água. Mas uma coisa nesse período também muito interessante, que quando ele se fala nesse período, nos anos 90, final dos anos 90, você lembrou bem, em fazer a reforma agrária em terras improdutivas, que estavam com o latifúndio improdutivo, também os usineiros começaram a acabar com as agrovilas que vieram parar aqui nas áreas urbanas. Sim. Das 102 cidades de Alagoas. Nós Sim. estamos vendo aí a violência onde ela está. Sim, a favelização, né? O povo vai morar de forma indigna, em áreas impróprias e em condições precárias. É isso que passa esse povo que é expulso do campo. Eu me lembro que Dom Edivaldo, num debate lá na Cúria, no auditório da Cúria, dizia para o então candidato Suruagi que era uma vergonha derrubar tantas casas onde tanta gente não tinha onde morar. E como era que o Estado permitia aquilo. E aquilo chamou a atenção, teve povoados, por exemplo, em União dos Palmares, que da noite para o dia desapareceram 500, 600 moradias. E essas pessoas ou foram para as periferias da própria cidade, do município, ou fizeram o caminho para Maceió. Eu estou falando de Carlos Lima, e ele está falando muito na Igreja Católica. Carlos Lima, ele fez parte de uma coordenação estadual da Comissão Pastoral da Terra. Hoje, Carlos Lima está onde? Hoje eu estou numa missão assim, que foi me dada em abril do ano passado, de fazer parte da coordenação nacional da CPT. Junto com mais 3 companheiros, a gente compõe essa coordenação, junto também com 2 bispos, Dom Silvio, lá do Rio Grande do Sul, e Dom Ionilton, do Amazonas, que acompanha a gente. Muita gente, a gente, por ser amigo há muitos anos, a gente Sim. sabe o que é a CPT. Mas muita gente não sabe, está vendo essa entrevista aqui agora, ela está entrevistando um Sem Terra. É um Sem Terra, o que é a CPT? Ela só cuida só do Sem Terra? Não, a CPT é como o nome está dizendo, é uma comissão pastoral da terra. Ela é ligada à Igreja Católica, à CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, e ela já nasceu ecumênica. Então, dentro da CPT, nós temos outras religiões, outras... Quer dizer, não tem nada de diabólico aí, né? Não, pelo contrário. Quando se fala em reforma agrária, você tem, já vem as vozes contra, vem sim, a coisa aí. Sim. E aí também tem aquele discurso, né? Por que não faz reforma agrária nas terras da igreja? Exatamente. Né? A igreja tem muita terra, por ainda tem terra. Mas ela faz... É preciso ainda resolver essa questão. Mas o presidente da CNBB, quando questionado
sobre isso, colocou as terras à disposição do governo para fazer reforma agrária. Quais terras? A dele ou a da igreja? As terras da igreja. Sim. E naquela oportunidade se viu que não tinha continuidade as terras. Era tipo 10 hectares aqui, 50 hectares acolá e tal, e não teve continuidade. A igreja sempre questionada um pouco nessa questão aí, mas tem uma igreja profética, uma igreja que acredita nos pobres, a igreja que Dom Pedro Casadáliga nos ensinou, né, que não dá para viver o evangelho que não seja junto dos pobres, se não seja com os pobres. A igreja de Dom Tomás Balduino, a igreja de tantos outros bispos de Irmã Dorothy, que deixou a sua terra, que veio ser missionária no Brasil. Então, essa igreja sempre se preocupou com a questão social. No caso de Alagoas, essa igreja, Dom Luiz? Essa igreja aqui, Dom Edivaldo contribuiu muito com a Comissão Pastoral da Terra, né? Assim, abriu espaço, nos apoiou. Quando estivemos em situação de ameaças, Dom Edivaldo deixou muito claro, se vocês estão querendo maltratar ou fazer algum tipo de agressão à CPT, ou ao Carlos Lima, ou ao Padre Alex, é a igreja que vocês estão atacando. Dom Edivaldo sempre teve uma posição muito coerente. Dom Muniz, o nosso atual arcebispo, ele tem ido em algumas áreas, celebrou conosco, assim, assinou cartas em defesa da reforma agrária, solicitando urgência nas desapropriações diárias. Então, assim, a igreja de Maceió, ela tem, a Arquidiocese de Maceió, Palmeira dos Índios, ela tem um compromisso muito forte com essa questão da reforma agrária. Não só da reforma agrária, mas também da questão das terras dos quilombolas, dos territórios indígenas. Então, assim, é uma igreja que está comprometida com isso. Quer dizer, a demarcação não existe nem para sem terra, nem para quilombolas, não. E nem para os indígenas. Não, e isso é terrível, porque isso leva a um outro caminho, que é o caminho da violência, né? Por conta que essas áreas, ainda que ocupadas, ou que os seus povos tentam fazer retomada, normalmente tem a agressão, a violência, isso no Brasil todo, né? Assim, por exemplo, o que está mais gritante hoje, no Brasil, que chama muita atenção, é a ação daqueles que fazem os garimpos ilegais nas áreas indígenas, né? Todo garimpo em área indígena é ilegal porque é uma proteção constitucional de que essas terras não podem ser utilizadas, mas se tem, na verdade, um incentivo, um apoio por parte do Estado, e essa ação ilegal tem levado muita dor, muito sofrimento e muita morte para as comunidades indígenas. Eu concordo, e a gente tem acompanhado, acho que todos nós, né, pelo noticiário nacional, que a situação, nós estamos vendo os indígenas cada vez mais doentes, as tribos, algumas dizimadas, ameaças de morte. Mas o Nordeste também nós temos questões gravíssimas. E Alagoas não foge à regra, não. E já há muito tempo. Nós tivemos governos progressistas, Ronaldo Lessa, de 99 a 2006. Nós tivemos depois Theo Vilela. E depois tivemos o MDB no governo. Não vou citar nome porque nós estamos no período de campanha eleitoral. Não quero atingir ninguém em particular. Por que a reforma agrária de Alagoas, de 99 até agora, nunca saiu do papel? Olha, Arnaldo, eu acho que isso é uma decisão da elite brasileira e que também ela encontra eco aqui em Alagoas, né? O Estado não quer fazer reforma agrária, o Estado decidiu não fazer reforma agrária. Mas todos os anos os movimentos vão, sentam, sim, governo... Sim. Cumprimos o nosso papel, a nossa missão. O que é que ocorre? Nos últimos anos, se a gente pegar os últimos anos, aí há por parte do Estado um desmantelamento, um sucateamento daquelas organizações, daqueles órgãos públicos responsáveis por fiscalizar a questão da natureza, né, das matas, dos rios e tal, tipo o IBAMA, o ICMBio, IMA. Então, tem um desmonte desses órgãos. Depois, você tem um desmonte da FUNAI e tem um desmonte do INCRA. Se você enfraquece esses órgãos públicos que têm a responsabilidade de fiscalizar e de garantir reforma agrária e as demarcações, como é que nós vamos ter resultados se esses órgãos
praticamente deixam de existir cortes no orçamento de 50%, 40%, 60%, dependendo da área. Carlos, nós temos aí algo em torno, eu falei no início do programa, eu estou me atendo em Alagoas, nós temos aí entre 10 a 15 mil. Quantos dentre esses 10 a 15 mil sem terra são ligados à CPT? Mas você vai responder daqui a pouco. Tá bom. No bloco anterior, o senhor deixou claro que Alagoas está dentro de um contexto nacional. Os problemas começam no norte e vai até o sul. Né? No norte, lá com garimpo. A Alagoas, nós temos sem terras e já tivemos um número bem maior. Sim. E vivemos um clima de conflito. Né? Eu questionei o senhor, quantos entre esses 10, 15 mil sem terra, quantos são ligados à CPT, a Comissão Pastoral da Terra? A comissão acompanha diretamente em torno de 2.000 famílias, né? Entre sem terra, quilombola, indígena? Sem terra, assentados, e a gente tem alguns momentos de parceria com o CIMI, que acompanha a questão dos indígenas, né? Pela nossa relação de igreja, de pastoral, então a gente tem. Mas eu estava dizendo, Arnaldo, que essa questão do desmantelamento dos órgãos públicos responsável por fazer a reforma agrária ou por fiscalizar, ela trouxe aqui para o estado de Alagoas uma situação diferente, onde as organizações do campo procuraram os governos do estado no sentido de resolver áreas emblemáticas. Aí eu pergunto para você, já que procuraram, naquele momento já existia o Instituto de Terra de Alagoas, a Secretaria de Estado da Agricultura, a Emater. E esses órgãos servem para quê? Dentro desse processo de que essas organizações procuram para fazer a reforma agrária? Olha, esses órgãos ainda não entenderam a nossa pauta, porque às vezes trata como se fosse uma coisa isolada. E às vezes resolve um problema tipo, vamos contribuir com a realização de uma feira camponesa, ou de uma feira agrária, ou fazer uma cesta básica. Tá bom, isso é importante, mas isso não é estrutural. Daqui a pouco isso se acaba. E a reforma agrária não, a demarcação não. Ela é estrutural, ela resolve a vida da família, ela resolve a vida daquele povo indígena. Ainda pode resgatar as pessoas que estão aí vivendo em situações deploráveis. Sim, né? sim. Então, o governo foi feito aqui no estado de Alagoas algo assim que a gente pode dizer assim, sensacional, que foi um acordo entre o governo do estado de Alagoas, o Tribunal de Justiça, os movimentos, para que ocorresse... Lá em 2015, né? Para que ocorresse a maior reforma agrária do estado de Alagoas, que seria nas terras da falida do grupo João Lira. Aonde aconteceu essa reforma agrária? Não. Nós Tivemos reforma agrária nos últimos 15 anos em algum lugar em Alagoas? Não. Nós temos algumas áreas resolvidas, do ponto de vista de você dar segurança jurídica, de você tirar um pouco do medo daquela comunidade de ser despejada a qualquer instante, mas a reforma agrária, como uma política que garanta terra, garanta água, garanta estrada, energia, educação, investimento para a produção, isso nós não temos. Muitas vezes, por exemplo, logo quando a pandemia chegou, nós fizemos um plano emergencial para garantir as famílias que estavam produzindo e não tinha como vender nas feiras, porque as feiras foram fechadas, e garantir ao Estado que beneficiasse famílias em situações vulneráveis, que o Estado comprasse essa produção de quem plantou e não tinha onde vender e resolvia a questão de quem estava com fome e não tinha onde comprar. O Estado comprou? Não. Não interessa, muitas vezes, ao Estado resolver essas questões. E um outro fato gravíssimo, Arnaldo, é que, por exemplo, você pode dizer, mas não tem mais área no estado de Alagoas. Tem muitas áreas, muita gente faliu, né? As terras estão aí, muitos são devedores do Estado, né? Da questão pública. E o que é que ocorre? Esse espaço está sendo liberado para a plantação de eucalipto, para a produção de soja, ou seja, nós estamos reproduzindo o sistema latifúndio e também o monocultivo. Quer dizer, não tem diversidade. Alagoas compra 75% do que a gente come.
por falar nisso, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, né, o PNAD, né, não, é Programa Nacional de Alimentação Escolar. PNAE. PNAD é outra coisa, ligado ao IBGE. Sim. Pesquisa de amostragem. Mas, enfim, tem uma determinação de lei federal que praticamente impõe estados e municípios a comprar 30% da alimentação escolar vindo da agricultura familiar. E parece que o único município que cumpre isso à risca, e até o ano passado estava destinando 8 milhões de reais, é a Prefeitura de Maceió, a gestão JHC. O Estado de Alagoas cumpre essa lei? Não. O Estado de Alagoas, inclusive, nós procuramos por diversas vezes o secretário da Educação, conversamos, foi pauta do Comitê de Conflitos Agrários, Mediação de Conflitos Agrários, que inclusive foi enfraquecido, deixou de se encontrar, era um comitê importante, porque não só tratava do conflito, mas tentava apontar outras situações para não chegar ao conflito. E agora, hoje, por sinal, vai ter a reunião às 15 horas, volta a funcionar o comitê, talvez nós tenhamos mais esperança. Mas o governo não entendeu isso, tem recurso e não entendeu isso, não compra. E aí a gente fica sempre pensando, por que sempre se dá dinheiro aos grandes e normalmente os grandes não pagam? Vamos, e por que não dá eu acho que é dinheiro legal aos destrinchar pequenos? isso. Assim, quando se fala em comprar da agricultura familiar, na prática, esse dinheiro ia ser usado em quê e para quê? E por que seria bom, não só do ponto de vista alimentar, né, mas do ponto de vista econômico-social? Olha, no plano emergencial, nós fizemos duas categorias. Nós fizemos a categoria do assentado, que está com a garantia jurídica estabilizada e tal, e o governo daria R$2.000 para cada família. A família iria vender esse produto ao Estado e iria pagar esses R$2.000 com um abatimento, alimento, né? Com alimento. Tal. Interessante. Por acampado, seria um crédito de R$1.000 e teria um abate aí de 80%, porque é um acampado, não tem as condições de um assentamento. Não houve nenhuma mesa. No primeiro momento aceitaram, mas... Sim, maravilhoso, lindo. Nós vamos fazer, é isso que nós pensávamos, porque a gente vai comprar de quem está produzindo e não tem condições no momento de vender e vamos garantir comida para quem tem fome. E a gente disse, Na prática... E a gente falou, pode ser para escola, para abrigos, né, para creche, para quem está morando nas encostas, tudo lindo. Mas na prática não se efetuou. E assim. Evidencia que não há uma política agrária no Estado. Essa é uma outra questão que a gente discute desde o primeiro governo do Ronaldo Lessa. Estamos falando de 1999, já estamos em 2022, né? Que não dá para você tratar a reforma agrária e a questão da pobreza em Alagoas por prateleira. Ah, faz a feira. Ah, faz isso. Ou você tem uma política agrária... São soluções paliativas, né? Exato, que garanta a produção. Não existe nenhum país no mundo onde a agricultura vai bem que não tenha subsídio do Estado. Toda agricultura tem subsídio do Estado. Só que o Estado brasileiro, por opção, só dá dinheiro a quem já tem dinheiro. Dá dinheiro a quem planta soja, dá dinheiro a quem planta milho em grande escala, dá dinheiro a quem planta eucalipto, mas não quer dar dinheiro a quem planta alimento. Esse dar dinheiro não é uma... Nós não estamos falando aqui de uma simples doação. Não, tem um pagamento, eu estou dizendo assim. E é isso que eu estou dizendo. Abrir linhas de crédito. Abre linhas e compatíveis, porque às vezes se abre linha, mas, por exemplo, o cara lá planta maracujá. Vou dizer o exemplo do seu Elias, lá no assentamento Jubileu. Onde fica o assentamento Jubileu? São Miguel dos Milagres. Ele planta maracujá. Ele tem maracujá todos os meses do ano, porque ele planta diversificado em meses diferentes, ele irriga. Então, ali você tem uma linha de crédito para o seu Elias. O Estado quer que ele plante outra coisa. Como é que ele vai plantar outra coisa se ele já tem experiência? Ah, mas no zoneamento que nós fizemos, ali não dá maracujá. E o seu Elias tem maracujá todos os meses do ano. A CPT tem também envolvimento lá em Maragogi, daqueles assentamentos também? Nós temos um assentamento só, chamado Margarida Maria Alves. Lá se produz o quê? Lá se produz muita graviola, muita laranja, macaxeira aí é uma questão, porque tem um beneficiamento, né, casa de farinha,
assim, Quase- mamão, essas coisas. O que a gente observa é que quase que todos os assentamentos elas estão buscando soluções caseiras Sim, para grandes problemas, né? Sim, sim. É a questão da feira, como nasce, pelo que o senhor está dizendo aí, nós não temos política agrária, nós não temos política de incentivo, nós não temos política de reforma agrária, nós não temos legalização de terra. O INCRA já anunciou que não tem recurso, Sim. está dando assentamento, né? Está legalizando os dando assentamentos. título, na verdade, no sentido de liberar terras Liberou, né? para que o Estado não tenha mais compromisso com aquela comunidade e, principalmente, para liberar terras para que o assentamento volte a ser do latifúndio do fazendeiro. Essa é a grande intenção do Estado brasileiro. E a gente tem visto que os movimentos são, eu acho que tem em Alagoas de 10 a 12 movimentos de reforma, pedindo reforma agrária, que congrega trabalhadores rurais sem terra, camponeses, quilombolas e indígenas. O que a gente vem observando é que eles vêm buscando soluções como essas feiras itinerantes. Sim. Isso, ao que parece, assim, a meu ver, é uma solução paliativa. Sim, não para atende tentar a todo mundo, não chega a todo mundo, né? Porque você não pode fazer uma feira com todo mundo. O correto era que o Estado desse condições, tanto de plantar como também de comprar essa produção. Mas é uma saída para algumas famílias. Então, a gente, por exemplo... Quais são as estratégias dessas feiras? A sua feira, porque eu tenho percebido, inclusive até da própria CPT, convocando a sociedade para ir comprar ou pedir em casa. Como é que é? Sim, nós da CPT incentivamos as feiras e a gente tem feito muito aqui no Zé Tenório e no Antares, né? São bairros de Maceió. Isso, bairro de Maceió. E nós fizemos também o que a gente chama de cesta camponesa. Aí a gente tem uma plataforma, a gente libera essa plataforma, você disponibiliza os produtos que vamos ter naquela semana e a pessoa vai lá, clica e vai fazendo a sua cesta, comprando a sua cesta e a gente faz a entrega. Aí a gente tem uma parceria com o Iteral para fazer as entregas desses produtos e aí a gente facilita a vida de alguns produtores que não têm como escoar a sua produção. Mas isso é como a gente estava falando, né? É uma solução paliativa. Paliativa, atinge poucas pessoas. Nós estamos chegando num período eleitoral, não quero entrar aqui no mérito das candidaturas, até porque a legislação eleitoral nos impede e, né, não queremos aí nos envolver com a legislação eleitoral. Queremos que o cidadão esteja ciente do que está acontecendo. A CPT e os movimentos agrários vão entregar algum documento aos candidatos majoritários de Alagoas e do país? Olha, a CPT fez uma carta a nível nacional, orientando os seus agentes, né, as equipes que compõem a CPT, a primeiro dizer, olha, nós temos que escolher candidaturas que tenham compromisso com a não violência, compromisso com a reforma agrária, compromisso com a demarcação das terras indígenas e que tenha um serviço prestado à sociedade. Nós fizemos isso. Não dissemos vote no candidato A ou no candidato B, mas dissemos, olha, o perfil do nosso candidato é esse. Nós somos uma pastoral, acreditamos no amor, que foi a maior pregação de Jesus Cristo. Então, é o próprio amor, né? Exato, não vamos empenhar candidaturas que promovam o ódio, a diferença, a intolerância. Isso está distante daquilo que a gente pensa como o reino de Deus, né? Então, a gente fez um pouco isso. Depois fizemos uma carta plataforma, que é aqueles candidatos que queiram aderir à campanha contra a violência no campo. Então, vamos abrir o nome, depois vamos dizer quais foram os candidatos que assumiram esse compromisso da não violência no campo. Aqui em Alagoas, as organizações do campo também vão tomar uma posição nesse sentido. Eu conheço o senhor há 40 anos, mais ou menos, né? Um bom tempo de amizade, de carinho, de respeito que eu tenho pelo senhor e pelo que o senhor acredita. Nesses anos todos, 40 anos, 3 filhos? 3 filhos e um no forno. E um no forno, 4 filhos, né? É. O senhor acredita ainda na reforma agrária em Alagoas? Por quê? Olha, estamos terminando, né? Eu acredito. As considerações finais. Eu acredito, sim, e acho que é uma luta difícil no Estado que fez essa opção. Um Estado que não quer dar terra e quem luta por a terra normalmente se enfrenta com violência. Não fazendo reforma agrária, mas reagindo com violência. Mas eu acredito que a reforma agrária é uma necessidade de toda a sociedade moderna, vamos assim dizer. Não pode se construir uma sociedade ainda em cima do latifúndio. Isso é coisa do passado.
que a Europa já deu conta, os Estados Unidos deu conta, os países capitalistas deram conta. O Brasil não. O Brasil continua ainda querendo viver o seu feudalismo que não viveu. Então, é construído em cima do latifúndio, da violência, das armas e não tem espaço para os empobrecidos. Então, por conta disso, por conta de uma exigência da história e por conta de uma reparação social, de uma dívida social que o país tem, que Alagoas tem com os mais pobres, eu continuo acreditando que a reforma agrária irá acontecer em Alagoas e no Brasil. Vamos torcer, né? Muito obrigado e até a próxima.